CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. CBN Saúde. 9h22, como nós anunciamos, hoje é dia de estreia aqui na Rádio CBN. Você sabe, a CBN é feita de um time de jornalistas espalhados por diversas cidades do estado, de Mato Grosso do Sul e do país. E nós também contamos com a colaboração de diversos colunistas profissionais, convidados pela CBN Campo Grande para falar aqui sobre vários assuntos. E hoje, quem vai começar também a falar conosco semanalmente é o médico André Varela, ele que é psicólogo, está aqui conosco no estúdio da CBN. Em primeiro lugar, eu quero desejar ao senhor boas-vindas a esse time de colunistas com uma qualificação que nos agrada a todos e que diariamente ajuda a engrandecer o conteúdo que a CBN leva ao ar diariamente, doutor. Muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer muito grande estar aqui para falar sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano com vocês, tá? Olha, eu quero falar um pouquinho sobre o currículo do nosso novo colunista. Ele é psicólogo, mestre em educação especial, doutor em psicologia, pós-graduação nos Estados Unidos, pós-doutorado no Laboratório de Estudos do Comportamento Humano, é docente permanente e vice-coordenador do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Católica Dom Bosco. Ele atua como editor associado da Acta Comportamentália e da Revista Brasileira de Análise do Comportamento, a REBAC, além de ser revisor de periódicos da área de psicologia. É também pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. E é coordenador do Laboratório de Pesquisa em Autismo e Comportamento, desenvolvendo pesquisas sobre linguagem e cognição humana, com ênfase no desenvolvimento de intervenções comportamentais para pessoas com autismo. Além de pesquisas também que ele realiza para ampliar e aprimorar a atenção às pessoas com autismo na rede pública de saúde. É diretor clínico do Instituto de Análise do Comportamento aplicada aqui em Campo Grande e atua no tratamento da ABA, de pessoas com autismo e outros distúrbios do desenvolvimento. A coluna vai ser semanal, a gente vai estar falando aqui uma vez por semana com o doutor André Varela sobre comportamento humano. E aí, a gente vai definir como é que se define comportamento humano, superficialmente aqui, um conjunto de todas as ações físicas e também e emoções que estão associadas a um indivíduo ou mesmo a um grupo social. Ou seja, são as nossas respostas aos mais variados estímulos do dia a dia, tanto de origem interna quanto externa. Doutor André, parece fácil falar sobre o comportamento humano, né? Vamos avaliar o comportamento de alguém. Isso parece que todo mundo é especialista quando se trata de avaliação, mas não é bem assim. O comportamento humano é algo bastante complexo e merece uma atenção. Sim, com certeza, Otávio. Definir comportamento é um problema assim, que a gente encontra na psicologia, na verdade, há muitos anos. Inclusive, durante um bom tempo, talvez até hoje em dia, é difícil de falar em um consenso a respeito do que é comportamento. Mas a definição que você trouxe é uma definição muito boa para a gente já começar a conversar um pouquinho a respeito, né? Quando a gente fala em comportamento, a gente está falando basicamente, a grosso modo, a gente está olhando para a maneira como as pessoas reagem ao mundo no qual elas estão vivendo. É uma reação que pode ser física, pode ser emocional. Então, tudo que envolve a maneira como a pessoa lida com o mundo dela, lida com as coisas dela, a gente está falando de comportamento. E aí, se a gente está usando uma definição tão ampla, a gente está abrangendo, a gente está falando sobre uma série de coisas que são importantes, né? Desde a maneira como a gente lida com os nossos filhos, a maneira como a gente lida com os nossos colegas de trabalho, a maneira como a gente lida com os nossos próprios problemas, tudo isso envolve comportamento. Então, dá para a gente conversar sobre bastante assuntos aqui, sobre muitas coisas diferentes quando a gente fala em comportamento humano. E quando a gente fala em comportamento, hoje em dia a gente não pode deixar de falar de inovação, de tecnologia, de ferramentas digitais. Isso tem mudado bastante, né, a vida das pessoas. Tem mudado, inclusive o padrão de interação das pessoas, a maneira como a gente se relaciona hoje é muito diferente se a gente for pensar em como era 10 anos atrás. Isso necessariamente é um problema ou não? Bom, aí... Para o Sérgio Cortella, ele esteve com a gente aqui na semana que passou, Sim. E ele sempre diz uma frase que a gente considera óbvia, e no final ele coloca assim, será? Então, por isso eu lhe pergunto, essa tecnologia, essa forma como a gente interage no dia a dia, isso acaba sendo ruim ou é uma tendência natural?
Como é que funciona? Esse questionamento do Cortella ele é chave, né? Será que é um problema? Essa questão de será que é um problema, ela está convidando a gente a pensar de até que ponto que essas relações, por exemplo, do nosso comportamento, da maneira como a gente lida com as pessoas, mediadas pela tecnologia, até que ponto ela é saudável, até que ponto que ela já pode começar a entrar ali, talvez, com uma característica, com uma forma que já possa trazer prejuízos para as pessoas, né? Então, a gente analisa com muito cuidado para entender assim, a maneira como as pessoas estão se relacionando está sendo socialmente produtiva ou está começando a causar algum tipo de incômodo, algum tipo de dificuldade na maneira como as pessoas estão lidando com isso. Então, assim, as tecnologias estão aí, tudo depende da maneira como a gente usa, né? A gente pode usar de uma maneira positiva ou a gente pode acabar usando de uma maneira que prejudica a gente. Só não pode, pela necessidade que a gente tem até profissional, deixar de usar, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente pensar nas pessoas, de certa forma, trabalhando, se comunicando, conversando entre si, interagindo entre si sem tecnologia, né? Hoje em dia já faz parte da nossa vida, né? Faz parte da realidade já. A questão é como que a gente vai lidar com isso, como que a gente vai se comportar num mundo que hoje cada vez mais é tomado pela tecnologia e mediado por isso, né? A gente também tem uma série de questionamentos pessoais e esses questionamentos, na medida que o mundo evolui, que as pessoas também há uma imersão nelas próprias, quando a gente fala de tecnologia, a gente também tem problemas. E esses problemas também se tornam cada dia mais complexos e difíceis a gente identificar. Sim, sim. Não é só o estresse, né? Não é só o estresse. O estresse faz parte de um deles, né? Um dos problemas que a gente enfrenta por aí, né? Envolvendo tecnologia. Mas hoje a gente pode pensar numa série de situações onde que a tecnologia ela nos auxilia a lidar com as nossas questões. Tem, por exemplo, aplicativos que facilitam a gente a ter acesso à comida, facilita a gente a se localizar, descobrir onde um determinado endereço fica. Mas também tem tecnologias hoje em dia que elas, de certa forma, podem nos limitar no contato social que a gente tem uns com os outros. Então, dependendo do uso dela, ela já pode começar a mais trazer prejuízos na maneira como as pessoas estão, de certa forma, se relacionando do que trazer vantagens. Então, tudo depende de como é feito e a gente sempre coloca que uma boa dose de bom senso é sempre talvez a melhor estratégia. É sobre isso e muito mais que nós vamos falar na sua coluna aqui na CBN. Com certeza. Eu estou bastante animado com essa coluna para conversar com vocês. A gente vai trazer informações aqui sobre comportamento humano, a gente vai ter condições de conversar sobre desenvolvimento humano, falar sobre como é que são os estágios de desenvolvimento da criança, alguns problemas no desenvolvimento que são comuns, algumas dificuldades de lidar com alguns problemas dos filhos, por exemplo, lidar com dificuldades de comportamento, com estabelecer limites, com regras. A gente vai ter a oportunidade também de falar sobre autismo, né, que é a minha grande especialidade. Então, eu estou trazendo uma série de assuntos interessantes aqui para compartilhar com você, para compartilhar com os ouvintes. Então, a expectativa é muito grande com relação a isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a gente vai estar aqui agora semanalmente, constantemente, falando e tendo aí a possibilidade, a oportunidade de falar sobre comportamento humano com o Dr. André Varela, novo colunista da Rádio CBN Campo Grande. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente já está ansioso por poder, durante as próximas participações suas aqui, a gente compreender melhor nosso próprio comportamento. Obrigado, Otávio. Bom dia para você e para todos os ouvintes. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.